Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo apresentar-vos o conceito, ou melhor dizendo, o princípio de Le Chatelier, isto inserido então na disciplina de Físico-Química A, do 11º ano no tema da Química. Será assim um vídeo um pouco mais teórico, para vos apresentar aqui a ideia do que é isto do princípio de Le Chatelier, e depois, sobretudo, quer dizer, perceber aqui como é que flui a dinâmica de uma reação quando fazemos alterações exatamente ao estado de equilíbrio de uma reação, nomeadamente variando a pressão, a temperatura, a concentração, quer dos reagentes, quer dos produtos, e também tocar aqui num ponto que é a presença de catalisadores numa reação. Bem, importa em primeiro lugar então apresentar o princípio de Le Chatelier, quer dizer, está aqui então o homem, Henri-Louis Le Chatelier, foi um químico francês, e então o princípio de Le Chatelier consiste exatamente no seguinte: quando se exerce uma ação num sistema em equilíbrio, ou seja, variando a pressão, a temperatura ou a concentração, o sistema se desloca no sentido da reação que neutraliza essa mesma ação. Quer dizer, o que é que quer isto dizer? Quando temos um sistema que está em equilíbrio e eu faço uma perturbação nesse equilíbrio, variando a pressão, a temperatura ou a concentração, quer dos reagentes, quer dos produtos, o sistema vai evoluir sempre no sentido de contrariar essa variação, de forma a que se estabeleça um novo equilíbrio. Quer dizer, isto acontece naturalmente. A natureza tem assim uma inteligência, né, fora de sério. O princípio consiste mesmo nesta ideia. Quando temos um sistema em equilíbrio e fazemos uma determinada perturbação a esse estado de equilíbrio, a reação vai evoluir no sentido sempre de contrariar essa perturbação e voltar a um estado de equilíbrio. Obviamente não será o mesmo que o anterior. Bem, vou colocar aqui assim um exemplo de uma reação, para percebermos o que é que acontece variando a temperatura. Em primeiro lugar vou variar a temperatura, depois também a pressão, depois também a concentração, e no final falar-vos aqui da ideia do que é que são os catalisadores. Eu vou trabalhar aqui, como a título de exemplo, a reação de síntese do amoníaco pelo processo de Haber-Bosch. Quer dizer, temos assim o diazoto, que é um gás, né? É um gás que vai reagir então assim com o hidrogênio, também é um gás, obviamente, e isto origina então, quer dizer, numa reação reversível, origina então o gás amoníaco, NH3, obviamente, gasoso. Vamos então acertar aqui a equação, facilmente se acerta. Quer dizer, tenho aqui dois átomos de azoto, então coloco ali 2 como coeficientes estequiométricos, depois fico com 6 átomos de hidrogênio nos produtos, e então basta que coloque aqui assim um 3 nos reagentes, e neste momento temos então a equação acertada. Bem, eu vou adicionar assim aqui esta informação, quer dizer, ΔH é menor do que 0. Eu já fiz um vídeo onde vos falo exatamente da variação de entalpia numa determinada reação. Não vou voltar a explicar outra vez em que é que consiste isso. Aqueles que quiserem, basta acederem então à lista de vídeos de Química do 11º ano e poderão aprofundar um bocado esta ideia de variação de entalpia. Quando me dizem que a variação de entalpia desta reação é negativa, isto implica que esta reação, no sentido direto, é uma reação que liberta calor. Ou seja, esta reação, no sentido direto, é uma reação exotérmica. Quer dizer, é uma reação que, na síntese do amoníaco, ou seja, no sentido direto, liberta calor. Isto porque a variação de entalpia é negativa. Se a variação de entalpia fosse positiva, isto implicaria que a reação no sentido direto absorvesse calor, e então no sentido direto chamaríamos de endotérmica. Agora reparem aqui numa ideia importante, porque se esta reação de síntese do amoníaco aqui no sentido direto é exotérmica, liberta calor assim aqui, quando se dá no sentido direto, no sentido inverso,
será uma reação endotérmica, porque se ela liberta calor no sentido direto, absorve calor no sentido inverso. Quer dizer, no sentido inverso será endotérmica. Isto é extremamente importante. E reparem, nem todas as reações vão ser exotérmicas no sentido direto. Isto vai depender da variação de entalpia que vos vão dar. Se me dissessem que a variação de entalpia era positiva, quer dizer, no sentido direto absorvia calor, então era endotérmica no direto, e no sentido inverso libertaria calor, então seria exotérmica. Quer dizer, isto não será sempre assim. Vocês terão que estar muito atentos exatamente a esta informação sobre a variação de entalpia. Eu agora vou aqui trabalhar a ideia do que é que a variação de temperatura, né, provoca exatamente ao equilíbrio e de que forma é que o sistema, a reação, irá fluir no sentido de contrariar esta variação de temperatura. Então, temperatura. Vou falar assim aqui, em primeiro lugar, no que é que há de acontecer se eu aumentar a temperatura. Bem, o sistema estava em equilíbrio inicialmente e eu aumento a temperatura ao sistema. De que forma é que o sistema evolui? De acordo com o princípio de Chatelier que nós vimos aqui em cima, sempre que fazemos uma perturbação ao sistema em equilíbrio, ele há de evoluir no sentido de contrariar essa perturbação. Então reparem nisto, quer dizer, se eu aumento a temperatura, quer dizer que a reação irá fluir no sentido de contrariar este aumento. E como é que isto se dá, a contrariação deste aumento da temperatura? Se a temperatura aumenta, o sistema evolui no sentido de absorver calor, né? De forma, se eu aumento a temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de absorver essa temperatura. E então se absorve calor, quer dizer que a reação dá-se no sentido endotérmico. O que implicaria neste caso que se eu aumentar a temperatura a esta reação, ela vai evoluir no sentido inverso, no sentido endotérmico, no sentido de absorver exatamente aquele calor que eu forneci ao sistema. Penso que isto é intuitivo. Se, por um acaso, eu diminuir a temperatura, quer dizer, o sistema, né, arrefeço o sistema, quer dizer, diminuo a temperatura, o sistema vai evoluir no sentido de aumentar a temperatura, quer dizer, vai evoluir no sentido de libertar, não de absorver, mas de libertar calor. Então, neste caso, o sistema evolui no sentido não de absorver, né, mas de libertar, de forma a que aqueça o sistema, né? No sentido de libertar calor. E qual é o sentido em que a gente liberta calor? É o sentido exotérmico. E isto é o que acontece neste caso, o sistema, então, a reação, quer dizer, dava-se no sentido direto, no sentido exotérmico. Neste caso, eu volto a focar esta ideia, não fixem, sentido direto é sempre exotérmico, nada disso. Vai depender da informação que vos dão para cada reação da variação de entalpia, ok? Agora, isto aqui é que é sempre igual. Se aumentamos a temperatura de uma reação, ela vai evoluir no sentido de absorver calor, que será o meu sentido endotérmico, que neste caso seria o sentido inverso, mas noutros poderá ser o sentido direto, se o sentido direto for o sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, o sistema evolui no sentido de libertar calor, contrariando essa diminuição de temperatura. Então, nesse caso, quando eu diminuo a temperatura, o sistema evolui no sentido exotérmico. Esta ideia aqui será sempre a mesma. O que é que vai mudar? Vocês terem outras reações que não esta, onde o sentido exotérmico, por exemplo, é o inverso, e o sentido endotérmico é o direto. Então aí vai mudar o tipo de sentido, mas esta ideia aqui é sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma. Agora, vamos ver o que é que acontece a um sistema quando eu
altera a pressão. Então eu vou voltar assim a escrever a equação rapidamente. Temos então o azoto mais o hidrogênio, o que me dá então amoníaco. Acertando a equação, quer dizer, basta que meta aqui 3 e aqui 2. Agora, eu vou perceber o que é que acontece se eu variar a pressão. Para vocês analisarem esta ideia de variação de pressão, quando vocês variam a pressão e tentarem perceber de que forma é que a reação flui, quer dizer, eu aqui devia colocar, claro, isto é uma reação reversível, né? Deixa-me apagar isto e colocar correto. Isto é uma reação reversível, quer dizer, dá-se nos dois sentidos, né? Para vocês perceberem como evolui um sistema, como evolui a reação com as alterações de temperatura, há de ser aqui importante vocês olharem assim para os reagentes, né? E terem assim cuidado com os coeficientes estequiométricos. Ali está 3, aqui está 1. E eu vou aqui olhar assim no sentido de perceber o volume. Quer dizer, se eu tenho aqui o coeficiente 1 no azoto e coeficiente 3 no hidrogênio, quer dizer, tem uma mol de azoto e 3 de hidrogênio, eu vou aqui adicionar estes coeficientes estequiométricos e referir que tenho aqui 4 volumes. Onde estes 4 volumes, quer dizer, pode ser 4 litros, pode ser, quer dizer, são 4 unidades de volume. Eu aqui não vou estar a discriminar em termos de unidades específicas. Serão assim, chamo 4 volumes. E olhando assim para os produtos da reação e tendo atenção ao coeficiente estequiométrico, neste caso só tenho aqui amoníaco. Se tivesse mais produtos, né, tinha que somar esses coeficientes estequiométricos. Aqui tem assim 2 volumes. Okay. Isto é importante terem esta ideia, já vão perceber porquê. Agora, eu nesse sistema vou aumentar a pressão, né? Vou chegar aqui ao sistema e vou aumentar a pressão. E vou perceber como é que o sistema evolui, né? No sentido de, tocando na ideia de Le Chatelier, quer dizer, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar o aumento da pressão. Agora, reparem uma coisa, porque é que eu coloquei aqui estes 4 volumes? E aqui 2. Eu olhando assim para aqui, para isto que acabei de colocar, eu percebo que os produtos da reação ocupam menor volume do que o volume ocupado pelos reagentes. Então reparem, a gente aumentou a pressão. O sistema vai evoluir no sentido de contrariar o aumento da pressão. Quer dizer, aqui aumentamos a pressão, quer dizer, contraímos, né? Quer dizer, aumentamos a pressão, a gente contrai aqui a reação. Como é que o sistema evolui? O sistema vai evoluir no sentido de ocupar menor volume. Quer dizer, ele vai evoluir, como a gente aumentou a pressão, e ele, para libertar essa pressão, vai fluir no sentido da reação, vai fluir na direção da reação que tem menor volume. Olhando aqui para a nossa reação, eu tenho aqui 4 unidades de volume, tenho 2, quer dizer que se eu aumento a pressão, a reação vai evoluir, neste caso, volto a focar, estou a falar neste caso, cada equação depois terá a sua ideia, né? Terão as suas unidades de volume. Neste caso, aumentando a pressão, aqui é sempre igual, a gente aumenta a pressão, o sistema evolui na direção da reação que tem menor volume, então vai-se dar aqui a reação no sentido direto se eu aumentar a pressão. Então, sempre que aumentamos a pressão, o sistema, né? O sistema evolui no sentido de menor volume. Okay? Vai evoluir no sentido da reação, vai fluir na direção que tenha menor volume. Neste caso seria o sentido direto. Se eu diminuir a pressão, quer dizer, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa diminuição da pressão. Então, sempre que eu diminuo a pressão, o sistema vai evoluir no sentido de onde temos maior volume, o que neste caso seria assim no sentido inverso. Ou seja, se eu diminuir a pressão, o sistema evolui no sentido agora de maior volume, ok? Isto é a forma, a dinâmica de um sistema quando alteramos a pressão. Por isso é que vocês têm de
necessariamente, quer dizer, fazer esta abordagem aqui inicial com os coeficientes estequiométricos, de forma a perceberem aqui estas unidades do volume, quer nos reagentes, quer nos produtos. E vocês agora podiam ter assim uma ideia, não é? Tipo, vamos imaginar aqui uma situação. Eu tenho A mais B, né? E isto é assim uma reação reversível e dá-me 2C. E eu então vou fazer a contagem, né? Aqui é 1, né? Aqui é 1. Então eu contava assim as unidades do volume nos reagentes, tinha 2. E depois contava as unidades do volume nos produtos da reação e tinha 2. E eu agora aumento a pressão. Aumenta a pressão, né? Aqui isto diz-me que o sistema evolui no sentido de ocupar menor volume. Pois, e agora? Não, são iguais, não é? São iguais, como é que isto vai evoluir no sentido de ocupar menor volume? Ou se diminuís a pressão, evolui no sentido de ocupar maior volume. São iguais, não é? Então como é que vocês reagem nestes casos? Quando isto acontece, quando esta situação acontece, ou seja, as unidades de volume são as mesmas, o aumento, ou seja, a variação, isto é importante, extremamente importante. Neste caso, quando as unidades de volume são iguais, a variação de pressão não altera o equilíbrio, ok? Porque, quer dizer, isto não há para onde fugir, não vão para menos volume nem mais volume, é igual. Então, nestes casos, e estas perguntas surgem sempre. Quando vocês têm isto tudo igual, a variação de pressão não altera o equilíbrio, nestes casos, e só apenas nestes casos onde as unidades de volume são iguais, e só apenas nestes casos, ok? Aqui, quando as unidades de volume são diferentes, quer dizer, o sistema altera, né? A variação de pressão faz alterar o equilíbrio do sistema, ok? Exatamente desta forma. Isto processa sempre igual. Se aumentam a pressão, o sistema evolui no sentido de menor volume. Se diminuem a pressão, o sistema evolui no sentido de ocupar mais volume, né? De forma sempre a contrariar aquilo que foi feito a ação que foi feita ao sistema. Neste caso, agora pois vocês podem, neste caso aqui os reagentes ocupavam maior volume, os produtos ocupavam menos, quer dizer, se vai no sentido de ocupar menos volume, vai no sentido direto, se vai no sentido de ocupar mais volume, vai então no sentido inverso, mas noutras reações, os produtos vão ocupar menor volume e vocês terão que agir nesses casos em conformidade, ok? Bem, já vimos então a temperatura, já vimos a pressão, já vimos aqui este caso especial que é importante, né? Se eu não vos dissesse nada disto, nada deste caso aqui particular, se vocês apanhassem um exemplo deste, ficavam logo aí aos papéis, né? Agora vamos ver o que é que a alteração da concentração, quer dos reagentes, quer dos produtos, faz ou provoca, né? De que forma é que o sistema flui de modo a contrariar esse aumento. Eu vou voltar então aqui à equação, né? Tenho azoto mais 3, já sei o acerto de cor, né? A reação é reversível e dá-me então amoníaco, né? Assim está certo. E agora vou tentar perceber de que forma o sistema evolui com a variação da concentração. E esta variação da concentração, eu vou tocar assim aqui em 2 pontos, né? Vou tocar assim aqui nos reagentes e vou tocar assim aqui nos produtos. Mas aí vamos ter assim aqui duas ideias. Para os reagentes, né? Estamos a falar aqui do azoto e do hidrogênio. Vamos imaginar que eu aumento a concentração dos reagentes. O sistema terá que evoluir através do princípio de Le Chatelier, né? O sistema evolui no sentido de contrariar este aumento. Então, quer dizer, se eu aumento a concentração dos reagentes, o sistema vai evoluir no sentido de, quer dizer, de gastar esse aumento da concentração dos reagentes. Então, neste caso, evolui assim no sentido direto. Quer dizer, quando aumentamos os reagentes, o sistema evolui,
né? O sistema evolui no sentido direto. Se eu diminuir aqui a concentração dos reagentes, o sistema, então, pelo princípio de Le Chatelier, né, vai evoluir no sentido de contrariar esta diminuição dos reagentes, ou seja, vai evoluir no sentido de formar mais reagentes, né, porque a gente perdeu reagentes, o sistema evolui no sentido de aumentar. Então, neste caso, seria no sentido inverso. Se eu diminuir a concentração de reagentes, o sistema evolui no sentido inverso. Ok? Penso que isto é intuitivo de perceber. Agora, se estivermos a falar aqui dos produtos, quer dizer, a coisa vai se processar ao contrário, não é? Porque se eu aumentar assim a concentração dos produtos, de que forma é que o sistema vai evoluir? Aumenta a concentração dos produtos, o sistema vai evoluir no sentido de gastar, né? De gastar esses produtos, ou seja, e qual é o sentido de gastar os produtos? É o sentido inverso, né? Onde se gastam os produtos. Então aqui evolui no sentido inverso. Se eu diminuir a concentração dos produtos, fácil, o sistema vai evoluir no sentido de aumentar essa concentração. E qual é o sentido de aumentar essa concentração? Dos produtos, de formar produtos. É o sentido direto. Ok? Isto aqui é intuitivo, isto não é para decorar, nem sequer é para meter nas máquinas. Opa, isto é olhar para a reação, perceber esta ideia do princípio de Le Chatelier e pensar um bocado. Isto não é para decorar, não me decorem estas coisas, nem metam na máquina, por favor. Pensem, isto é intuitivo, isto é tudo intuitivo. Só falta aqui falar num pormenor, ou num caso, que tem a ver com os catalisadores. E tem a ver com a introdução de catalisadores numa reação. Bem, um catalisador é uma substância que provoca um aumento da velocidade da reação. E aqui nas duas, quer dizer, quando quero dizer nas duas, aumenta a velocidade da reação no sentido direto e inverso também. Quer dizer, a introdução de catalisadores numa reação aumentam a velocidade da reação, quer no sentido direto, quer no sentido inverso. É importante vocês perceberem que os catalisadores não reagem com os reagentes, não reagem. Quer dizer, só estão lá mesmo para aumentar a velocidade. Então, quer dizer, a introdução de catalisadores não altera o equilíbrio. Quer dizer, os catalisadores não reagem com ninguém, não se gastam. Não alteram o equilíbrio, ponto final. E vocês então o que é que eles estão lá a fazer, não é? Como é que eles aumentam a velocidade? Quer dizer, eles não alteram o equilíbrio, então, quer dizer, qual é a ideia disto? Eles só aumentam a velocidade. Ou seja, imaginem que temos uma reação que demora 2 horas a atingir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, vocês depositam para lá os reagentes, né? Aquela coisa toda reage uns com os outros, formam produtos restituem, blá blá blá, aquela treta toda, e passado 2 horas a reação atinge o ponto de equilíbrio. Qual é que é a finalidade dos catalisadores? É que, quer dizer, em vez da reação demorar 2 horas a atingir o equilíbrio, demora, por exemplo, 30 minutos. É só isso, os catalisadores é só isso. Não vos vão alterar a constante de equilíbrio, não vos vão alterar o equilíbrio, não vos vão alterar coisa alguma. A única coisa que eles estão lá a fazer é aumentar a velocidade da reação no sentido direto e inverso. Ou seja, eles fazem com que se atinja o ponto de equilíbrio químico mais rapidamente. E é só isso. Bem, fica então assim aqui a abordagem ao princípio de Le Chatelier. Isto são ideias
mais ou menos intuitivas. Por favor, não me decorem isto, não me decorem. Eu sei que vocês têm a tendência a pegar nisto e colocar tudo na máquina, colocar estas coisas todas na máquina, mas quer dizer, só o tempo que vocês perdem a colocar isto na máquina é um crime autêntico. Pensem nas coisas, percebam este princípio de Le Chatelier e raciocinem, pensem nas equações, pensem nelas. Okay? Isto é intuitivo, isto é fácil, ok? Fica então aqui a abordagem ao princípio de Le Chatelier. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para colocar então nos comentários do vídeo. Agora, os próximos vídeos serão então prática. Vou colocar alguns vídeos com exercícios práticos, quer de calcular a constante de equilíbrio, ou assim umas tabelas que são necessárias fazer em determinados exercícios, e também alguns que incidem aqui no princípio de Le Chatelier. Vá, agora vou mesmo. Tchau.